Bom dia, alunos! Vamos dar prosseguimento a uma nova matéria que é relacionada ao roteiro de cinema, certo? O roteiro de cinema é destinado ao diretor, atores e à equipe técnica. O que é o roteiro? É você poder se basear, para aquilo que você vai fazer. Então, se você está dentro do cinema para realizar um filme, alguma coisa, todos têm que ter o roteiro, mas todos quem? O diretor, certo? Para dirigir, os atores para atuar e a equipe técnica para auxiliar o desenvolvimento dela, certo? Então vamos lá. O roteiro de cinema é destinado ao diretor, aos atores e à equipe técnica. Qual é a finalidade? A finalidade do roteiro de cinema? Para que possam, nesse roteiro, visualizá-lo no todo, certo? A fim de se orientarem para a produção de um filme. Sem ele não dá para fazer, porque as pessoas não vão ter um segmento. Então tem que ter o roteiro de cinema na mão, ou do filme. O público-alvo, são os diretores. Por quê? Porque eles gostam, eles utilizam o roteiro de cinema. Os atores também, a equipe técnica tem que também se orientar e se basear pelo roteiro de cinema. E os apreciadores de cinema e de filmes, entendeu? Então, quem gosta e se interessa por roteiros de cinema, é só pesquisar que vão encontrar. Então, esses são o público-alvo. O objetivo. Qual é o objetivo do roteiro de cinema? É orientar uma produção cinematográfica, ou seja, orientar todos que estão ali atuando e participando, sabendo o seu momento de entrar, de falar, de como se conduzir, de que tipo de cimentos vão mostrar, o lugar onde vai ser, o tempo, quando será, quantos personagens terá, as falas de cada um, as rubricas, que mostram a importância do momento em que como o ator deverá atuar, certo? Então, continuando. As características do roteiro de cinema são, primeiro, o cabeçalho de cena, que inicia, indicando o local e o tempo em que a cena ocorre. Onde em que local que a cena está ocorrendo, acontecendo. E o tempo, quando que essa cena ocorre. Também apresenta nas suas características, além do cabeçalho de cena, a descrição visual ou ação. A descrição visual é o que vai ser visto pelo ator. O ator tem que ver, vai ter que ter uma visão disso, daquilo, em determinado lugar, e as ações que deverão praticar, Então, ou seja, daquilo que se vê, e se ouve no momento em que se está assistindo, certo? Isso também para as pessoas que assistem perceberem, O nome dos personagens. O nome dos personagens dentro de um roteiro de cinema, tem que estar aparecendo. Por quê? Porque quando esses personagens pegam o roteiro para poderem estudar e representar, os seus nomes já estão ali descritos com as ações que irão praticar e em que lugar, se vai sentar-se numa mesa, se vai levantar e andar, caminhar para um lado para o outro, os tipos de sentimentos que sentirão, se estão nervosos, se ficarão tranquilos, ou então agressivos ou calmos. Tudo isso vem especificado dentro de um roteiro de cinema para cada personagem saber o que deverá atuar. Cada um cabe a sua parte, Assim como também, não só os personagens, mas os outros que preparam o cenário, que preparam as outras, a equipe técnica, também tem que saber o que eles deverão fazer, Então eles vão seguir esse roteiro de cinema. E o diretor tem que ter isso tudo para ver se está todo mundo cumprindo com o dito, com aquilo que foi
destinado a cada um fazer, certo? Então também deve existir os diálogos. Os diálogos são primordiais, né? Porque vai ser onde os atores vão se comunicar uns com os outros, né? Em cada cena, mostrando o seu desenvolvimento, né? Ou seja, os diálogos vão ser as conversas entre os personagens, né? São antecedidos pelo nome de cada personagem. Em cada fala que aparece, com seus diálogos, antes aparece o nome do personagem, né? Por exemplo, eu, Cristina, se eu participo de um roteiro de cinema como uma personagem, meu nome vai lá estar escrito. Todos os nomes de Cristina, se tiver só eu como Cristina, tudo aquilo ali eu tenho que decorar para poder depois atuar, né? Bom, continuando. Existem também as abreviações. Abreviar o quê? Diminuir. Diminuir as abreviações comuns em roteiros de cinema, certo? Por exemplo, as abreviações comuns em roteiros de cinema, como O.S, significa a cena enquadra a parte de trás da câmera e o ombro do autor, tá? EXT significa local externo, aonde o ator deverá atuar, do lado de fora ou do lado de dentro. INT, outra abreviatura, 2 pontos, o local interno, né? Então, quer dizer, ele vai ter que atuar dentro de determinado lugar e não fora. Ele tem que saber se atuará fora ou dentro. Então, dentro, né, vai ser a parte interna, com a abreviatura de INT. E do lado de fora, que é o externo, a abreviatura de EXT. Existe também a abreviatura de P.O.V. Indica que a cena é feita com base no ponto de vista de determinado personagem. Bom, agora vem as rubricas. As rubricas, elas mostram dentro de um roteiro, né, o lugar onde a pessoa vai atuar, a forma como vai ser atuada a cena, a movimentação da câmera, né? Então, para poder interpretar. São utilizados, geralmente, as rubricas em itálico, aquela letrinha meia caidinha para o lado, tá? Então, as rubricas dentro de um roteiro de cinema vêm geralmente em itálico. A letrinha meia caída para o lado, envezada assim, para diferenciar das falas, né, dos personagens. Então, o roteiro é misturado com rubricas e com falas. O momento da rubrica vai aparecer em itálico. Bom, o tempo, as informações aparecem de forma explícita ou implícita. A forma explícita é quando se mostra claramente o que vai ser feito. Implícita, né? A pessoa sabe, mas não vem dizendo de forma direta. A pessoa tem que entender, tá? Marcas de oralidade. As marcas de oralidade, né, aparecem com registro informal, para deixar bem simples o linguajar, né, e a fala entre os personagens mais próxima, certo? Bom, e o tempo verbal predominante nas rubricas, né, quando aparecer as rubricas, geralmente, que eu esqueci de falar, tá? Estou repetindo. O tempo verbal nas rubricas sempre vai apresentar no presente do indicativo, que é o momento atual. Indica o momento das ações a serem desenvolvidas pelos personagens. Indicam as rubricas a ação que o personagem deverá praticar, né? Norteiam as rubricas, quer dizer, a pessoa sabe, os atores devem saber quais devem ser as atitudes deles
diante das câmeras, né? Diante das câmeras, quando for gravar e filmar, tem que saber aonde vai se posicionar, atrás de uma mesa, sentado no sofá, caminhando para lá e para cá, né? E dessa forma que é realizada, que são realizadas o roteiro de cinema, ok? Então, ouçam novamente o vídeo, preste atenção a cada detalhinho, né? E realizem as atividades com cuidado, com atenção. Bom dia, um beijo, meus alunos.